Pois então, existe uma força na natureza das obras do Japão que sempre nos prende na maneira de contarem as suas histórias. Não só pelo fato de inventividade e criatividade de muitos mangakas e autores de obras orientais em geral, mas também por trabalharem inúmeros assuntos pertinentes dentro de suas narrativas, buscando referenciar temas sobre a história, as suas mais variadas formas de crítica social e crítica cultural educacional. O uso desses argumentos, bem pelo fato de que estive lendo recentemente um mangá do qual eu não dava absolutamente nada, mas por ser uma obra de ficção eu tive que dar uma chance e não me arrependi. Essa obra da qual eu falo é Astra Lost in Space, e sim, em breve terá um vídeo sobre ele aqui no canal e sobre muitos outros mangás e assuntos semelhantes no geral. Pois como vocês bem sabem, aqui no canal eu trabalho sozinho, por enquanto, mas deixem seu like e se inscreve no canal para me apoiarem dessa maneira, ok? Esse assunto de inventividade escrita vinda dos japoneses é algo que vem se tornando uma crescente conforme o tempo vai passando. Alguns sendo famosos por suas obras serem muito cativantes e trabalhar temas de motivação e superação, que é muito presente nos shonens em geral, como também obras que buscam abordar temas mais polêmicos e sensíveis de serem desenvolvidos, mas que também podem ser um desafio para quem está por trás dessa obra. Já outros mangakas são muito bons e criativos não só dentro de assuntos mais genéricos, porém se tornam destaques por sua beleza e delicadeza em saber tratar uma obra com o seu devido respeito. Um deles que eu falo que tem essa propriedade é Shinichi Sakamoto, que é autor da obra Innocent, lançado aqui no Brasil pela editora Panini em 9 volumes, e que fala sobre a família Senso. Família essa que ficou conhecida na França por ser a família de executores mais famosa de sua época no auge da Revolução Francesa, e também por sua versatilidade de brindar a população da época com execuções em praça pública. A história, que é inspirada em fatos reais, busca respeitar os acontecimentos da época com algumas ideias criativas que deixam a obra ainda mais linda e profunda, bem por conta da maneira como os personagens são apresentados em um traço delicado e com muitos momentos de profundidade de sombra e detalhes que fazem desse mangá um documento histórico desenhado e muito bem descrito. Porém, nem todos os mangakas fazem obras para serem tão bonitas assim e com desenhos confortáveis aos olhos. E é bem dentro disso que vamos falar aqui hoje. Aqui de dentro da mente de Junji Ito, um autor e desenhista de mangás que, muito antes de se tornar tão conhecido como ele vem se tornando cada vez mais aqui no Brasil, já era famoso por uma de suas obras mais apavorantes e psicologicamente profundas. Obviamente estamos falando de Uzumaki, a obra que conta sobre a cidade de Kuroso, que acaba sendo palco de uma maldição que envolve espirais das mais variadas formas possíveis. Olhando de uma forma mais profunda, podemos dizer que a cidade é quase que um personagem, bem por conta de como os aspectos influentes se estendem dentro desse medo caótico que se espalha nela e acaba sendo afetada pela maldição da espiral, desde conceitos simples até mesmo os mais abstratos, chegando a um nível quase que cósmico. Aqui Junji Ito busca explorar o conceito de espiral de uma forma escalonavelmente inimaginável, pois quando você pensa que algo foi longe demais, você percebe que aquilo que ele te mostrou inicialmente foi só uma parte de um novo começo ainda mais grotesco e perturbador do que estava por vir. Ainda mais pelo fato da obra ser contada em formas de contos e capítulos que se conectam em vários momentos, bem pelo fato de tudo estar acontecendo no mesmo lugar. Porém, não vamos nos limitar em uma obra só aqui, pois a editora Pipoca Nanquim teve o trabalho de trazer praticamente quase que tudo de mais importante que o autor já criou. E isso inclui trazer também o próprio autor aqui para o Brasil. Eu infelizmente não tive a oportunidade de poder encontrá-lo, mas só de saber que ele tem essa noção do quanto ele é valorizado e respeitado por aqui já é algo muito importante. Junto com as editoras Devir, Darkside e a JBC, somos agraciados com alguma novidade do autor a cada tempo. Eu estou buscando ler e ter quase tudo dele, pois suas obras quase que nunca deixam a desejar. De tudo que já li, achei no mínimo bom. E acredito que uma das maiores inspirações de Junji Ito com certeza deve ser e é Kazuo mesmo, que é o pai dos mangás de terror e horror, e talvez sem ele esse gênero de mangás não teriam a mesma cara que tem hoje em dia.
Autores como Shintaro Kago, Suehiro Maruo, Kanako Inuki e Hideshi Ino são provavelmente, junto de Junji Ito, seguidores de suas ideias e modelos criativos de se fazer essas obras do gênero terror-horror. E na minha opinião, eu acho que já demorou para sair alguma coisa desse autor por aqui, pois Kazuo Umezo não se limita apenas aos mangás, pois além de mangaka, o autor também é envolvido com outras cenas da literatura, além também de ter algumas obras filmográficas em seu currículo e o mais importante, ele ainda está vivo. Seria uma maneira muito interessante de homenagear alguém tão importante quanto Junji Ito, trazendo alguma obra bastante importante aqui para o Brasil, pois durante as minhas pesquisas para a criação desse roteiro, eu descobri que foi anunciado pela editora Devir que a obra The Drifting Classroom vai ser lançada por aqui com o título Sala de Aula Deriva, na quantidade de 6 volumes, e já estava mais do que na hora. Finalmente. Legal! Mas voltando a falar de Junji Ito então. Atualmente o autor anda muito em alta aqui no Brasil, bem por conta das suas publicações inéditas por aqui que vem acontecendo de forma recorrente. Sempre foi difícil de trazer alguma coisa diferente do autor, bem por conta das negociações com as editoras do Japão. Situação essa que a própria editora Pipoque Nankin tem relatado ter com inúmeras obras, não só desse autor, mas também com vários outros. Mas devido à consolidação que a editora veio construindo por aqui, bem por conta dos títulos e capricho editorial que o trio Daniel Lopes, Alexandre Calari e Bruno Zago construíram com o tempo, fizeram com que a editora tivesse esse privilégio de trazer praticamente tudo do autor. Uma das características que, a meu ver, como leitor de suas obras, em praticamente todos os momentos, os assuntos mais apresentados nos seus aspectos exploram a obsessão humana de uma forma que se torna uma base dos seus contos. Esse é um dos aspectos mais fortes em tudo que ele cria, pois é muito fácil de se comparar esses detalhes em obras como Tomie, O Mistério da Falha de Amigara, Disco Velho, Monstro de Madeira, Frankenstein, entre muitos outros. E acredito que Tomie é um dos exemplos mais perfeitos para se utilizar do tema obsessão, desejo, posse, uma beleza tão hipnotizante que se torna denominadamente demoníaco. E é isso que Tomie é. Um demônio que se alimenta da obsessão humana para se fortalecer e se multiplicar através do desejo. Desejo esse que foge do controle e se torna hostil. E nessa violência toda, ela ganha ainda mais vida e meios de continuar explorando isso, se deparando com as mais variadas situações e formas de manipular as pessoas ao seu favor, muitas vezes apenas por diversão e prazer. Isso é algo que se reflete não só nas histórias da obra focada na personagem, mas também como aspectos específicos trabalhados em contos que aparecem em outras coletâneas do autor, como em Uzumaki e Calafrios, que, aliás, essa coletânea por si só tem, na minha opinião, algumas das minhas histórias favoritas do autor em geral. Porém, é interessante de apontar esse aspecto bem por conta do que é Tomie dentro do universo de Junji Ito. Ela é uma criatura que se estende e invade o espaço de quem ela conhece, como uma inconveniência que busca te convencer de ter ela por ali, sem que você se deixe perceber que está sendo invadido e ao mesmo tempo violado por conta de sua presença. Ela tem esse dom e quando a pessoa em si não vê mais uma saída para se livrar dela, acaba a matando da forma mais violenta e brutal possível. E é onde ela alcança o seu objetivo. Ela pode ser tão influente nisso que faz até mesmo quem está lendo sentir essa sensação de incômodo e desconforto. Tomie é muito bem desenvolvido e foi a partir desse conceito que o autor começou a desenvolver novas ideias em suas obras seguintes. E Obsessão é algo que percebemos que tem muita relação com as obras de Lovecraft e Robert Chambers, que é autor e criador da obra O Rei de Amarelo. Passando para outro argumento de escrita que também é muito forte em suas obras é o desespero. Esse daqui que me deixa muito intrigado, bem por conta do medo aplicado com situações que são muito específicas e particular dos personagens. Hereditariedade é um demônio presente e demonizado em forma de karma que cresce a cada herdeiro no conto Antepassados. Ou também o personagem Tomio com medo de perder a própria cabeça no conto Gollyhully Vermelha e, de verdade, esse conto é apavorante. E o fato também de você ter inúmeros sonhos numa mesma noite e não conseguir controlá-los, como acontece no conto Um Sonho Longo. Isso são apenas detalhes dos temas, porém um aspecto que se funde com essas situações e dão mais sentido e significado para os contos é o exagero, que é algo que se aplica no contexto desses contos que deixa ainda mais as obras engrandecidas. A crescente das situações apenas nos mostra que nada no mundo está em nosso controle e que nem sempre conseguiremos ter o domínio e a autonomia das coisas que estão em nossa volta. Os sentimentos em geral que são explorados nas obras do autor são um dos elementos que ganham proporções únicas e aspectos vivos por conta das consequências das escolhas tomadas pelos personagens, se tornando um ciclo infinito e sem saída.
Isso é como se fosse o nosso dia a dia. A impossibilidade de fuga da nossa rotina se torna o nosso demônio cíclico, quase dando para fazer até mesmo uma referência a um personagem da mitologia grega, Sísifo, que por conta de suas decisões acabou se tornando vítima de um ciclo interminável de rolar uma pedra montanha acima para toda a eternidade. Ou também Prometeu, que por tentar ajudar o seu povo acabou sendo condenado por Zeus a ser devorado por uma ave todos os dias e no cair da noite ressuscitar e passar por esse ciclo infinitas vezes. É nisso que Junji Ito é bom, se utilizar dos sentimentos humanos para criar o seu universo particular dos medos em suas mais variadas formas e levá-los à enésima potência, algo que nem mesmo imaginamos que pode acabar chegando, mas que mesmo ainda pensamos que seria algo assustador, se torna mais amedrontador do que qualquer coisa que você ainda nem pode ter imaginado, mas pode estar mesmo agora aí com você, sem ao menos que você sinta. Seus demônios particulares, seus pensamentos e gatilhos que te fazem pensar em coisas e situações da qual você foge, procrastina e tenta evitar. Mas eles nunca vão deixar de você, porque eles são seus e de mais ninguém. Cabe apenas a você mesmo enfrentá-los e buscar a melhor maneira possível de dominá-los. Antes de terminar, eu gostaria de indicar alguns títulos do autor para quem quer começar a ler as obras dele. E a primeira que eu indico, obviamente, é a Tomie, pois foi a partir daqui que o autor começou a sua carreira e se estendeu em vários outros conceitos aqui presentes para aumentar a sua criatividade em outros contos que vieram depois. Outra obra que também indico facilmente é Fragmentos do Horror. Essa é uma coletânea de contos curtos lançado pela editora Darkside que me ajudou a perceber a versatilidade do autor em temas muito diferentes em que ele já havia explorado, e meu conto favorito que indico fortemente dessa coletânea é Suave Adeus. E para fechar também indico algo que saiu recentemente pela editora Devir, que é Vênus Invisível, que é uma história com um envolvimento semelhante a outros contos do autor, mas que explora um outro conceito de obsessão mais focado em assuntos de ficção científica e com uma surpresa muito intrigante que não falarei nada, apenas leio. Bom, esse vídeo foi mais para fazer uma breve introdução sobre o autor e claro que futuramente terão muitos outros vídeos por aqui falando sobre as obras dele. É um dos meus mangakas favoritos junto com Kentaro Miura, Hirohei Aoki, Naoki Urasawa e obviamente Hirohiko Araki. Nomes esses que também vão aparecer por aqui em algum momento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se por acaso vocês gostam de música também, eu fiz um vídeo sobre a minha retrospectiva no Spotify e ficou um vídeo bem bacana, pois a minha lista de músicas é algo que eu achei minimamente peculiar, por assim dizer. Então, se puderem dar uma conferida, eu espero vocês lá. Muito obrigado por assistir esse vídeo, beijo bela, abraço fera e espero vocês na próxima.